presidente, senhores vereadores, senhoras, senhores, nós aqui vamos falar até de uma pessoa que, para muitos, na verdade até muitos poucos, mas de grande influência, não é? Considerando até uma pessoa polêmica. Mas nessa vida em que nós vivemos, na atividade pública, onde é que não há controvérsia, não é? Onde é que não há polêmica? Então eu quero falar aqui, nessa noite, do senhor José Roberto Alves, mais conhecido popularmente como Cobrinha. Nós queremos lembrar da importância desse cidadão nas atividades do nosso município, bem mais próximo nas atividades políticas, mas em atividades que contribuíram para o avanço democrático do nosso município. Por que por avanço democrático? Alumínio, há muito tempo, antes da emancipação, existia já aquela necessidade até do povo aluminense e uma ansiedade muito grande em busca da emancipação política e administrativa do município, e que, de fato, gerou muitos benefícios aos nossos cidadãos, à nossa cidade. E o Cobrinha tinha participação ativa na comissão pró-emancipação. O Cobrinha, ele, em 1988, disputou a primeira eleição, onde ele era o presidente do PTT. E o Partido Democrata Trabalhista, naquela ocasião, em 88, que elegeu o vereador Jaime Henrique Duarte, e também o hoje prefeito Vitor Lippe em Sorocaba, tinha o Cobrinha como presidente, mas tinha um ideal dentro daquele PDT, que era trabalhar com as pessoas do município de Alumínio, para que tivesse uma bancada em Mairinque, já cogitando essa possibilidade de ampliar a possibilidade de emancipação política do nosso município. Emancipado o município, o Cobrinha ainda era presidente em 1992 do PDT. O PDT naquela ocasião elegeu 2 vereadores. E em 1996, também o Cobrinha como presidente, foi a ocasião em que o partido, um único partido elegeu, a única ocasião em que um único partido elegeu 4 vereadores. O PDT, ainda naquela ocasião, em 1996. Aí, antes do ano 2000, o Cobrinha se transferiu para o Partido Trabalhista Brasileiro, trabalhando na campanha da Célia Canto para prefeito. E depois, em 2003, o Cobrinha veio a se filiar no meu partido. Falo meu, mas é nosso partido, daqueles que estão filiados no Partido da Social Democracia Brasileira, aqui em Alumínio, o PSDB. E dentro do PSDB ele ainda teve uma participação ativa, sendo no dia 28 de março de 2003, eleito secretário da Comissão Executiva do PSDB. Na ocasião, eu fui eleito presidente também. Aí, em 2004, ele disputou pelo PSDB, contribuindo para que elegesse uma bancada de vereadores aqui nessa Casa de Leis, disputou a eleição municipal. No dia 11 de setembro de 2005, o Cobrinha foi eleito vice-presidente do PSDB. E depois, no dia 19 de agosto de 2007, eu fui eleito presidente e o Cobrinha estava na chapa também como vice-presidente, mais uma vez, do PSDB. Aí disputou a eleição do ano de 2008 e no dia 13 de março de 2011, ele foi eleito também membro da Comissão Executiva na condição de vogal no Partido da Social Democracia Brasileira em Alumínio. E depois, nos períodos eleitorais, é muito comum a mudança dos panoramas políticos, não é? E no momento da mudança atual que nós estamos vivendo no município, ele teve participação decisiva, porque argumentou, porque entendeu o processo democrático dentro do partido e votou, não é, para que houvesse, e permaneceu no partido também, não é, no qual ele fazia parte. Então, diante do resultado, até alguns companheiros deixaram o Partido da Social Democracia Brasileira, né, aqui em Alumínio, e ele permaneceu conosco, inclusive
vinha se preparando para ser candidato a vereador aqui no município, mais uma vez, contribuindo com os quadros do PSDB. Mas o José Roberto Alves, o Cobrinha, ele não era só o político, não era só aquele que tinha participação ativa no meio político. Era um homem que gostava, todo mundo sabe, de pipa, não é? Sempre estava preparando festivais de pipas com as crianças, gostava de cachorro, gostava da criação de cachorro. E uma coisa que ele sempre gostava de conversar, mas muito mais do que conversar, é de cozinha, né? Ele sempre gostou de cozinhar, gostou de cozinha, gostava de comer também, né? Naturalmente. E sempre foi um bom pai de família, tanto que tem 2 filhos lá criados, bem educados, e se orgulhava dos filhos, sempre falava dos filhos. Sempre numa conversa mais informal, estava lá falando dos filhos dele, né? Se orgulhando de como são os filhos deles hoje. Então nós não podíamos deixar de fazer hoje aqui um pequeno relato, né, da contribuição que ele teve aqui no nosso município, não é? Mais próximo até nós que vivemos a atividade política, conhecemos essa atividade. A importância dele é tal que o prefeito de Sorocaba, Vitor Lippe, que foi vereador aqui em Alumínio, foi vereador representando Alumínio no município de Mairinque, procurou saber mais informações da família, até para que pudesse levar a família, né, o seu pesar. Não só o prefeito Vitor Lippe, mas o deputado João Carabês. Então, é bom lembrar também, né, o Cobrinha, ele tinha um bom trânsito na Assembleia Legislativa, né? Então, não sei da maneira como ocorreu isso, como que foi a participação lá naqueles momentos, né? Não temos esses relatos, não temos essa vivência, mas podemos relatar aqui também, registrar uma importante presença do Cobrinha lá em Brasília, quando foi cassado o plebiscito do Distrito de Alumínio na ocasião. O vereador Jaime Henrique Duarte estava presente, e o senhor falecido também, Mário Miranda do Amaral, aí os 3 dos baluartes da emancipação política do nosso município. Então o Cobrinha estava lá presente também. Então, só pela presença dele lá, nós vimos que sempre teve uma importância no nosso município. Então, como eu disse, não podíamos deixar aqui de fazer um pequeno relato, de registrar. Infelizmente, ele faleceu. É uma situação aí que todos nós, cada dia, estamos mais próximos de acontecer isso conosco também. E é por isso que é importante, a cada dia, procurar fazer o melhor de si, seja em que situação for. Até estava conversando com o Messias, que foi muito comentado durante essa semana aí, por causa da greve do sindicato e a sua participação, e ele até disse: olha, eu fiz aquilo que a minha consciência mandou, né? Eu fiz o melhor de mim ali. Agora, se vai dar um resultado favorável ou não para o servidor público, eu dei o melhor de mim. Então, é isso, né, que nós todos, ou como vereador, ou na condição que for, ou como cidadão comum, ou como servidor, ou como um funcionário da atividade privada, né, das empresas privadas, seja como for, dá o melhor de nós. Embora sempre haja as contestações, as controvérsias, nós podemos dizer que o Cobrinha sempre deu o melhor de si e gostava do município de Alumínio. Isso nós podemos dizer porque nós testemunhamos isso. Eu passei a conhecer o Cobrinha um pouco mais depois que ele passou a participar do PSDB, né? Mas nós queríamos apenas registrar isso. E por falar na questão da importância, e falando aqui também da questão pública, é bom registrar o seguinte: o vereador, quando ele se elege, o prefeito quando se elege, o vice-prefeito quando se elege, ele vem à Casa do Povo, que é a Câmara Municipal de Alumínio, no dia 1º de janeiro, no primeiro dia do mandato para tomar posse, ele assume, através do juramento, um compromisso público. Então, muitas vezes, nós não entendemos por que o prefeito, que assumiu um compromisso público, não pode receber o representante do sindicato do servidor público, já que isso é uma atividade do compromisso público, é uma atividade pública, não é? Então, a pessoa que tem o mandato político, ele pode ser polêmico, ele pode ter controvérsia,
ele pode ter problema pessoal até com alguém de algum partido, mas no compromisso público, ele tem a obrigação de receber, no caso aí, um representante público. O presidente da Câmara Municipal, ele pode ser filiado a um partido, inclusive um partido que a nível nacional ou a nível estadual, ou seja como for, tenha uma divergência imensa com outro partido. Mas ele, como autoridade, sendo presidente da Câmara Municipal, por exemplo, e se no município ou a Câmara Municipal for receber ou um deputado ou um governador, que já houve governador que visitou a Câmara Municipal, nós vamos falar já de quem é esse governador, ainda assim, ele, como presidente da Câmara Municipal, com o compromisso público que tem a obrigação de receber aquela autoridade. Então, é importante que o prefeito, ainda que estamos aí em final de mandato, procure acomodar isso. Por que eu digo isso? É inconcebível uma pessoa representando o município de Alumínio e não ter poder de decisão, quando há ali uma proposta do próprio sindicato e que, ao meu ver, o município tinha condições de atender, tinha condições de fazer frente àquilo, que era a única coisa que o sindicato exigia naquele momento, para no mínimo suspender a questão do dissídio. Então, quando isso acontece também, falta respeito, porque seja quem for, tem um compromisso público. Se o prefeito não pode estar presente, que esteja presente alguém que possa de fato representar o município e dizer: olha, aceitamos essa proposta. Não posso aceitar porque eu tenho que falar com o prefeito. Mas então não adiantou nada aquela audiência. De que adiantou movimentar tanta gente para não ter uma definição, não ter poder de decisão? Então é uma situação lamentável. Nós queremos deixar aqui o nosso registro, que é lamentável uma situação como essa. Mas só para complementar a nossa fala aqui, lembrar que em 1994, o governador Aloysio Ferreira Nunes esteve na Câmara Municipal do Alumínio, fazendo uma visita no município, passou pela Câmara Municipal e também visitou alguns próprios municipais. Então, naquela ocasião, se o presidente da Câmara fosse de um partido diferente do governador, então não vou receber ele aqui não. Não, o compromisso é público. O presidente da Câmara, ele tem uma atividade pública, independente do partido que ele está afiliado. Então, deve receber sim. Mas era isso que nós queríamos colocar, senhor presidente e senhores vereadores.